Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesta aula falarei sobre modo imperativo, tá? Vou dar algumas dicas para vocês conseguirem resolver as questões. É muito importante vocês entenderem a formação do modo imperativo, então eu darei uma tabela para vocês entenderem essa formação e levarem isso com vocês, que se vocês aplicarem essa tabela nos exercícios, vocês vão conseguir acertar sempre, tá? Nesta aula eu estou partindo do pressuposto que vocês já tenham uma noção de verbo. Se eu estiver falando grego e se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando aqui, é só falar, porque aí eu posso gravar outra aula básica sobre verbos. Podem ser sinceros, acho que agora é a hora de a gente tentar identificar as dificuldades para conseguir fazer um estudo aí produtivo, tá? Então, se eu estiver falando grego, por favor, me avisem que eu faço uma outra aula básica sobre verbos, só para vocês conseguirem entender melhor esses conteúdos que exigem aí uma base sobre esse assunto. Combinado? Vamos lá. Bom, nós temos 3 modos verbais: modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Grosso modo, modo indicativo, ele indica certeza. Vocês se lembram, né, do modo indicativo? Nós temos 6 tempos verbais. Na verdade, nós temos 3 tempos, né? Presente, passado e futuro. Só que o passado a gente chama de pretérito, né? Então a gente tem o presente do modo indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Lembram-se? Nós temos o presente no passado, né? Que a gente chama de pretérito na conjugação verbal. Nós temos o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E temos o futuro. 2. Futuro do presente e o futuro do pretérito. Então são 6 tempos aí que a gente coloca, 6 conjugações no modo indicativo. Modo subjuntivo indica, no geral, incerteza, dúvida, hipótese, tá? Nós temos 3 conjugações. Nós temos o presente do subjuntivo, nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo e nós temos o futuro do subjuntivo. Lembram-se, para conjugar o presente a gente coloca o que na frente? Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Para conjugar o pretérito imperfeito a gente coloca se. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos. Para conjugar o futuro do subjuntivo, a gente coloca o quando na frente, né? Quando eu amar. Temos também o modo imperativo, que é o tema da nossa aula, que indica ordem, apelo, súplica, desejo. Modo imperativo. Nós temos o modo imperativo, no imperativo a gente tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Eu mandei a vocês um material, tá? Para vocês conseguirem montar a tabela. Então eu vou colocar aqui na tela esse quadro para a gente conseguir preencher essa folhinha para ser material de estudo para vocês. Então peguem a folhinha que eu mandei e vamos preencher essa folhinha juntos. E aí eu vou explicando. Combinado? Vamos lá, pessoal. Então como eu falei, para a gente conseguir resolver a maioria dos exercícios, a maioria não, todos os exercícios, né, de imperativo, de passar, né, para uma outra pessoa, que é o que eles geralmente cobram, vocês precisam saber essa tabela. Na verdade, vocês precisam entender de onde vem o modo imperativo, tá bom? O modo imperativo, ele é formado a partir do presente do indicativo, tá? O imperativo afirmativo, vamos preencher essa tabela juntos? A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, no imperativo afirmativo, tá, pessoal?
são retiradas diretamente do presente do indicativo, suprimindo-se o S final. Então, por exemplo, tu opinas, a gente tira o S, ficaria opina tu. Vós opinais, a gente tira o S, ficará opinai vós. As demais pessoas são idênticas às pessoas correspondentes do presente do subjuntivo, tá? E a gente não conjuga a primeira pessoa do singular, o eu, tá, pessoal? Vocês se lembram disso? A gente não dá ordem para nós mesmos. Então, essa primeira linha aqui, a gente não usa, a gente não tem a ordem para a primeira pessoa, tá? Então, vamos lá, ó. O imperativo negativo é muito fácil, tá? Porque todas as pessoas são idênticas às pessoas correspondentes do presente do subjuntivo. Então, é mais fácil. É só copiar desse lado aqui da tabela, tá? Então, vamos lá preencher essa tabela agora. Venham comigo. Eu vou colocar, pessoal, um verbo aqui aleatório de primeira conjugação, terminado em ar, um verbo regular. Vocês vão ver que nós vamos formar um paradigma, tá? Sempre com os verbos de primeira conjugação, nós vamos ter essa estrutura, tá bom? Eu vou escolher um verbo. Vamos pegar o verbo, sei lá, falar, pode ser? E vamos colocar aqui na tabela para a gente revisar o que nós acabamos de falar. Pessoal, venham comigo aqui para a tabela, preencham a tabela comigo, tá bom? Voltei aqui para a lousa porque eu consigo mostrar melhor o que a gente acabou de falar, tá? Para ficar um pouco mais concreto, que eu acho que só falando pode não ficar muito concreto. Ó, modo imperativo, certo? Essa parte aqui, a gente tem imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Como que eu preparo a minha coluna? Presente do indicativo, imperativo afirmativo, imperativo negativo e presente do subjuntivo. Nessa ordem as colunas, tá? Lembrem-se disso. Bom, para início de conversa, a gente não dá ordem para nós mesmos. Então, não existe a primeira pessoa do singular. Do plural existe. Do singular, o eu não vai existir na nossa tabela. Então, eu já vou colocar um risco. Eu quero que vocês memorizem, que vocês lembrem dessa estrutura aqui da tabela. Então, eu nem vou colocar nenhum verbo aqui primeiro. Eu vou colocar só as flechinhas para vocês se lembrarem disso. E aí, a gente coloca um verbo aqui na prática para vocês conseguirem entender. Combinado? Vamos começar pelo imperativo negativo, que é o mais fácil, que eu ditei lá pra vocês. Ó, é só copiar do presente do subjuntivo. Ó, ele vem do presente do subjuntivo. Olha a flechinha. Importante lembrar dessas flechas, tá? Nós vamos copiar. Lembrem-se disso. Vou pegar uma outra cor de caneta. Me desculpem aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Preta. Não sei onde que eu coloquei minha caneta, mas tudo bem. Vou colocar com a azul mesmo. Vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui, então, essa caneta azul pra gente falar sobre o imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo, ele tem algumas particularidades, mas também não é difícil quando vocês sacarem aí. Ó, no imperativo afirmativo, as segundas pessoas, tanto a segunda pessoa do singular quanto a segunda pessoa do plural, quem são as segundas pessoas? O tu do singular e o vós do plural. Tanto o tu quanto o vós, eles vêm do presente do indicativo, tá? Então, eu vou colocar aqui a flechinha, ó. Eles vão vir aqui do presente do indicativo, o tu e o vós, ou seja, as segundas pessoas. Quem não sabe o que é sobre isso, né? Primeira pessoa, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, precisa estudar e entender isso daqui. Pode me perguntar, tá bom? Então, vamos lá. As segundas pessoas, o tu e o vós, portanto, vêm do presente do indicativo, só que sem o S, tá? É importante lembrar isso aqui. Sem o S. Tira o S.
As demais pessoas, tá? O ele, o nós, o eles. As demais pessoas, eu vou pegar agora a minha caneta vermelha, vem lá do presente do subjuntivo. Então eu vou colocar aqui, ó, a flechinha. Nós vamos copiar a mesma coisa, tá? É isso. Lembrem-se desse esquema. É isso aqui que vocês precisam saber. Lógico que no exercício eles vão pedir uma linha só dessa, uma coluna vocês vão ter que usar, não sei. Mas é importante saber o todo, tá? Nós vamos resolver um exercício depois que vai pedir, se não me engano, a primeira pessoa do plural, ou seja, o nós. Então nós vamos precisar fazer só essa linha aqui, tá? Mas tentem entender aí o todo para vocês conseguirem resolver todos os exercícios sobre imperativo e acertarem completamente a questão de imperativo. Combinado? Vamos pegar um verbo pra gente treinar e aí vocês preenchem aí em casa a folhinha de vocês. Ó, existem verbos que a gente chama de primeira conjugação, terminados em ar. Amar, falar, opinar. E existem os verbos de segunda conjugação, né? Comer, beber, terminados com er. E os verbos de terceira conjugação, terminados com ir. Partir, por exemplo. Vocês vão ver que a tabela, ela vai ser a mesma, né, para os verbos de primeira conjugação, terminados em ar. Então, se a gente pegar aqui, ó, se a gente preencher essa tabela com amar, falar, cantar, pular, nós vamos ver que existe um paradigma aqui e uma regularidade. E nós vamos ter uma outra tabela, vai mudar um pouquinho tô tentando não assustá-los com alguns termos, mas assim, nós vamos ter algumas alterações quando a gente coloca verbos de segunda pessoa e de terceira. Então, nós vamos ter dois modelos de tabela, tá? Ai, Mariana, você está falando grego. Ah, então tá bom. Se eu estou falando grego, se eu estiver falando grego, desculpa, se eu estiver falando grego, memorizem esse esquema aqui e façam sempre essa tabela que vai dar tudo certo e até melhor, tá? Nessa altura do campeonato não adianta também desesperar e achar que vai conseguir entender tudo. Então, a gente tem que pegar algumas dicas também que ajudam. Vamos lá. Vou escolher aqui um verbo. Vamos pegar o falar. Gente, eu queria achar minha caneta preta, né? Não sei onde que eu coloquei. Vou tentar achar de novo aqui, peraí. Achei. Vamos pegar o verbo falar, que é um verbo regular, de primeira conjugação, terminado em ar, certo? Não existe imperativo afirmativo, mas às vezes para a gente conseguir engatar lá a conjugação, a gente coloca o eu junto, né? Que facilita. Então, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. E para conjugar verbo a gente tem que falar alto. Então, na hora que vocês estiverem estudando, vão fazendo aí a tabela e falando alto, tá? Vamos preencher o presente do subjuntivo agora. Preenchemos o presente do indicativo, agora nós vamos preencher o presente do modo subjuntivo. Coloquem o que para começar a conjugar. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Na hora de falar alto aí em casa para preparar a tabela, na hora que vocês conjugaram aí comigo, alguém falou assim, ó, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falamos. Alguém falou isso? Que nós falais, alguém falou, que vós falais, alguém falou isso? Se alguém falou, porque quando eu estou dando aula aqui presencial é comum as pessoas falarem isso, vai uma dica. A desinência, modo temporal do presente do subjuntivo com os verbos de primeira conjugação terminados em ar é o e, tá? Ai, Mariana, você falou grego. Nossa, desinência, modo temporal. Tá.
se eu estiver falando grego, vou dar uma dica para ficar mais fácil. Você não começou a conjugar com o E? Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Não começou com E? Vai com E até o fim. Não pode colocar o A, não pode colocar falar, falamos, tá? E. Tá? Nós vamos ver que, lembrem-se de que eu falei que quando nós temos verbos de segunda e terceira conjugação, nós vamos ter alteração nessa tabela, nesse paradigma. Aí vocês vão ver que nos verbos de segunda e de terceira, nós não vamos ter o E como desinência modo temporal, nós vamos ter o A. Aí nós vamos com A até o fim. Pega o beber. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Aí a gente vai com A até o fim, tá? Então é uma dica. Começou o E, vai com E, começou A, termina com A. Bom, preenchemos aqui a nossa tabela. Aqui a gente fez à toa, porque não existe a primeira pessoa do singular, mas a gente fez só para deixar a tabela completinha para facilitar. Vamos começar com o imperativo negativo, que é o mais fácil. Nós falamos o quê? Que a gente vai copiar aqui do presente do subjuntivo, tá? Então, não fales tu. Não fale. Deixa eu tirar aqui o tu, senão vocês não vão conseguir enxergar. Não fales tu, não fale você, não falemos nós, não. Precisava nem ter colocado não aqui, né, gente? Mas tudo bem. Não faleis vós, não falem vocês. Fácil, hein? Só trazer do presente do subjuntivo. Tô sendo repetitiva mesmo, que é para vocês não se esquecerem disso. Imperativo afirmativo, vamos lá. Nós falamos que as segundas pessoas, quem são as segundas pessoas? O tu e o vós. Vem lá do presente do indicativo, só que tirando o S. Então vamos começar por elas. Ó, falas, tu falas, tira o S. Fala tu. Vós, falais. Falai tu, tirei o S. E o resto, o que a gente faz? Copia do presente do subjuntivo de novo. Então aqui vai ficar fale. Aqui vai ficar falemos. Aqui vai ficar falem. Beleza? É fácil, gente. Bom, para provar que a tabela é um pouco diferente para verbos de segunda conjugação e de terceira, tá? Então nós vamos ter uma tabela para a primeira conjugação e uma outra tabela para a segunda e terceira conjugações, certo? Vou fazer aqui oralmente só para vocês perceberem que vai ter alteração. E isso é muito importante de entender, porque se eles misturarem, colocarem, por exemplo, numa propaganda, dois verbos lá, tem dois verbos regulares, só que um é de primeira conjugação e um é de segunda. Se vocês fizerem só uma tabela com um dos verbos e falarem, eu vou tirar o finalzinho aqui que é o igual, vocês vão errar, tá? Então é muito importante vocês entenderem isso, tá? E para cada verbo, tá? Faça uma tabela. Vamos pegar um verbo aqui. Deixa eu escolher um aqui. Deixa eu pegar uma outra caneta. Beber. Um clássico aí de segunda conjugação dos livros de gramática. Vamos lá? Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Ó como mudou. Tá? Presente do subjuntivo, que eu beba, não é E. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Que eles bebam, desculpa. Tá? Então nós vamos ter a troca aí do E pelo A, tá? Então aqui, com paradigma, é bom aí, nessa folhinha eu coloquei duas tabelas para vocês treinarem justamente isso, tá? Então se atentem aí a essa
questão. Não vou me estender muito, a gente poderia colocar outros exemplos aqui, mas eu acho que é legal a gente ser breve, e se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam, eu vou gravando mais vídeos, tá? Só para finalizar, para provar que isso daqui se mantém, tá? Nós não colocamos o verbo falar terminado com ar. Vamos pegar amar terminado com ar para vocês verem que é a mesma coisa. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Perceberam? Tá? Opinar. Eu opino, tu opinas, ele opina, nós opinamos, vós opinais, eles opinam. Que eu opine, que tu opines, que ele opine, que nós opinemos, que vós opineis, que eles opinem. Tá vendo? A tabela aí é um padrão, tá? Mas, lógico que vocês não vão memorizar aqui, né, esses finais aqui de palavras que são iguais, obviamente. Então é melhor vocês entenderem o processo de formação desse modo, né? Entenderem essa tabela e aí vocês aplicam de acordo com o exercício. Vamos lá para um exercício FUVEST 2018 para a gente deixar isso aqui mais concreto, para vocês entenderem como que cai isso na segunda fase da FUVEST. Então vamos lá. Peguem aí o exercício, quer dizer, peguem não, vou colocar na tela. Quem quiser também pegar na internet esse exercício, pode pegar. Vamos lá, leiam comigo. Bom, vocês vão ver aqui que nós temos o item A de interpretação e o item B de gramática. Vamos fazer o exercício inteiro? Melhor. Então vamos ler. Examine a propaganda. A digital de cada um faz a diferença. Venha para a biometria, cadastre suas digitais. Então aqui a gente tem essa propaganda, né, da Justiça Eleitoral, né, fazendo uma campanha aí para as pessoas cadastrarem a biometria. Vamos lá. Item A. Considerando o contexto da propaganda, existe uma relação de sentido entre a imagem estilizada dos dedos e as palavras digital e diferença? Explique. Gente, nós falamos isso lá no vídeo 1, né? Nós temos aqui uma pergunta sobre a relação de sentido entre a imagem e alguns termos, a imagem e a palavra, tá? Isso é um clássico. Então, qual que é o porquê, gente? Nós temos aqui os dedos estilizados, cada dedo é diferente do outro aqui. O dedo aqui simbolizando uma pessoa. Por que a gente tem isso? E por que lá no texto escrito usaram a palavra digital e diferença? Pensem aí. Vamos para a resolução, então? Do item A, vamos lá. Digital, gente, a gente poderia colocar que é um termo relativo a dedos, certo? Figurados na imagem como pessoas, ou seja, representando as individualidades de cada eleitor, assim como as suas impressões digitais. Poderíamos escrever isso. Quanto ao termo diferença, que ele também pede lá no enunciado, ele se refere tanto a essa individualidade quanto à importância de cada voto para a manutenção da democracia. Então, era mais ou menos isso aí que a gente precisaria colocar nessa resposta. E vamos ao item B, que é o tema aí da nossa aula. B. Sem alterar o modo verbal, reescreva o trecho, venha para a biometria, cadastre suas digitais, passando os verbos para a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. Vamos lá, pessoal? Então, venha para a biometria, cadastre suas digitais. A FUVEST pediu para passar isso daqui para a primeira pessoa do plural, certo? Deixa eu pegar aqui minha folhinha para eu não esquecer. Primeira pessoa do plural, é isso mesmo?
Isso, para a primeira pessoa do plural. Bom, lemos esse enunciado. O que a gente precisa perceber? Venha. Onde estão os verbos? Vamos sublinhar? Venha para a biometria, cadastre suas digitais. Quando eu falo venha, cadastre, que modo que é esse verbal? Imperativo. É uma ordem, é um pedido, né? Uma súplica. Aqui tá mais no sentido de pedido, né? De certa forma, ordem, né? Identificamos que está no imperativo. Na verdade, que os verbos estão, né, no modo imperativo. Identificamos isso. O que a gente tem que pensar? Ah, preciso fazer a tabela. Certo? Bom, preciso fazer a tabela para conseguir passar isso daqui para o nós, né? Pediu para a primeira pessoa do plural, o nós. Vamos lá. Preciso fazer a tabela. Na verdade, precisaria fazer isso daqui só, mas a gente precisa pensar na tabela na hora. Bom, se é o nós, venha e cadastre, está no imperativo afirmativo ou negativo? No afirmativo. O que a gente precisa lembrar? Bom, imperativo afirmativo. No nós, vem da onde? Vem do presente do subjuntivo ou vem do presente do indicativo? A gente viu que do presente do indicativo vem só o tu e o vós. Então, automaticamente, nós já entendemos que nós nem vamos precisar do presente do indicativo nesse exercício, nós vamos precisar só daqui, ó. Só do presente do subjuntivo, só do nós. Tá bom? Então, como o imperativo afirmativo, o nós, vai vir lá do presente do subjuntivo, é isso aqui que vai interessar para nós neste exercício. A gente precisa identificar isso, que aí fica mais fácil, porque aí não tem porquê lá na hora conjugar aqui o presente do indicativo, a gente vai perder tempo, tá? Então, vamos fazer dessa forma. Vamos lá. Venha, verbo vir, né? Vamos começar por aqui, pode ser? Vamos lá. Vocês podem conjugar só o nós, mas tem gente que dá uma travada quando vai conjugar só um, esquece. Então, às vezes, a gente pode conjugar tudo para ficar mais fácil. Vamos lá? Se vocês quiserem anotar ali do lado, só para lembrar na hora de estudar, tá bom? Pode ser mais fácil. Então, vamos lá. Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Que nós venhamos, que vós venhais, que eles venham. Então, que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Que nós venhamos. Vou colocar aqui, deixa eu deixar esse material aqui que só tá me atrapalhando. Que nós venhamos. Vamos pegar aqui agora o cadastrar. Que eu cadastre, que tu cadastres, que ele cadastre, que nós cadastremos. Cadastremos. Então, a gente sabe que no imperativo afirmativo nós vem do presente do subjuntivo, então está lá a resposta. Na verdade, estão lá as respostas, né, para nossa pergunta. Como que ficaria então? Venhamos para a biometria, cadastremos nossas digitais, certo? Essa era a resposta. Eu decidi resolver só um exercício, tá? Mas geralmente cai assim, não vai ter muita diferença, mas treine. Pegue aí as provas anteriores, os exercícios relacionados à imperativa, passar para outra voz e treine, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima aula.